Boa noite, estamos começando o programa Argumentando e desta feita vamos entrevistar hoje o senador João Alberto Rodrigues Capiberibe, ele que é nosso representante no Congresso Nacional, ali no Senado Federal, e vão estar comigo aqui nessa entrevista também meu companheiro Josiel Alcolumbre. Eu quero saudar todos vocês e pedir para que você acompanhe a gente com toda atenção. Vamos falar coisa do seu interesse, da importância do Estado e do Brasil também. Estamos começando agora de vez o programa Argumentando e eu quero a atenção de vocês, dos telespectadores aqui da Band, pela importância da entrevista. Está conosco aqui o senador João Alberto Rodrigues Capiberibe, que eu quero saudar, agradecer a presença e logo de começo a primeira pergunta. Hoje a representação da Amapá com relação ao Senado tem lá o Randolph, tem o Davi e tem o senador Capê. Essa arrumação está melhor do que a arrumação anterior? O time está melhor? O time está pior? O time está igual? Está igual essa bancada aqui, né? É. A experiência somada à juventude, né, do Josiel vai dar um programa bom, eu acho. Eu acho que vai dar um excelente programa isso aqui. A bancada, claro, não pode ser diferente. A bancada, nós temos dois jovens, o Randolph e o Davi, e mais a minha experiência, não é? Quando a gente soma, dá uma bancada de peso e uma bancada muito comprometida com os interesses do Amapá, né? Que é a primeira vez que isso acontece da história da representação do povo do Amapá no Senado, não é? Então nós estamos lá, os três senadores, defendendo aquilo que é fundamental, aquilo que é importante e aquilo que é melhor. Nenhum de nós, nem Randolph, nem Davi e nem eu, temos interesses fora do Amapá. O nosso negócio é na margem esquerda do Rio Amazonas, com a linha do Equador. Esse é o fundamento das nossas vidas. Nós nascemos por aqui, crescemos por aqui, nossas relações familiares, de amigos, né, estamos aqui. Estão aqui, né? Então, a representação hoje do Estado tem tudo para produzir bons resultados, né? Agora, para isso, não basta só ter bons representantes lá, é preciso ter bons executores aqui também. Essa não aqui tem dúvida nenhuma. Essa isso aqui é a equação. Equação não é? quase perfeita, não é? Você que é engenheiro, quando você pega duas dificuldades juntas, depois exato, soma. É aquela equação, aquele nós sistema. Nós temos lá uma representação no Senado importante, porque de 81 senadores nós somos 3 do Amapá, então a gente tem possibilidade de ter o mesmo peso que São Paulo, Minas, Rio de Janeiro no Senado. E depende muito da habilidade, não é? Nós estamos trabalhando lá para viabilizar alguns grandes projetos para o Amapá e eu acredito que isso vai acontecer. E o que está acontecendo com o Amapá? Que ele tem tido tanta... Tá certo, o Brasil está em dificuldade, mas o Amapá me parece que tem mais dificuldade do que o resto do Brasil. O que é que está acontecendo de verdade? Olha, eu costumo fundamentar as minhas falas nesse tema analisando o orçamento público, o balanço, não é? E eu estava dando uma olhada, José e Rodolfo, na execução orçamentária do Amapá. Ou seja, nos gastos de janeiro para cá. O que é que nós vamos encontrar lá? E eu tirei tudo isso daquela página da transparência, né? O governo devolveu para a internet todos os dados relativos à execução orçamentária das prefeituras. Veja só, estão previstos para esse ano 592 milhões alocados na Secretaria de Infraestrutura. Eu vou fazer meu raciocínio. Quem tiver dúvida, abra lá. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, abra seu computador e vá lá na gastos. Procure a CENIF. A CENIF tem
no orçamento. Vai primeiro no orçamento de 2015, já está na internet. O orçamento de 2015 você pode abrir e vai lá em gastos acumulado por órgão, né? Você vai encontrar uma alocação de recursos no valor de 592 milhões de reais para 2015. E Rodolfo foi secretário de infraestrutura, não foi? Foi. Sabe que essa é uma montanha de dinheiro. Em qualquer tempo, né? Em qualquer tempo. Mas para 2015 são 592 milhões de reais. E o governo, até hoje, dia 4, dia 5, executou 9 milhões de reais. Ou seja, o governo deveria estar executando em obra no mínimo 30 milhões por mês. Está executando 2 milhões por mês. Então isso aí provoca uma onda de desemprego. São pelo menos de 7 a 8 mil empregos que foram perdidos. Então, essa é uma explicação. De cara, causa uma dicotomia entre o que a bancada federal alocou para o orçamento e o que o governo do estado consegue executar, que já de cara tem uma diferença aí enorme. Já, exatamente. Esse é um problema sério, grave, não é? Porque o governo, eu entendo, porque essa é uma maluquice do Estado brasileiro. Você tinha um governo que vinha executando uma série de ações, de obras, e que estava há 4 anos trabalhando, a sua equipe aprendeu a fazer, aí de repente tira todo esse pessoal que tinha aprendido de uma forma penosa, né, e coloca gente que não tem a menor noção do que é gerir uma secretaria, gerir um Estado. Eles vão aprender, mas eles vão passar um ano e meio para aprender. Então, até lá, nós temos essa crise, né, que está só começando. Outra questão que eu acho que o governador deveria dar uma atenção especial. Vá lá na página de transparência e procure a folha de pagamento. Está tudo lá. Vou fazer umas revelações aqui que vocês vão dizer, isso não é verdade. Tem gente ganhando 90 mil reais mensal aqui no governo do estado. 90 mil. Tem muita gente, pelo menos 180 funcionários que ganham mais do que ganha o governador, né? Realmente é estranho. E de janeiro para cá, o governador aumentou a folha de pagamento dele em 10 milhões de reais, quase 10, 9 milhões e meio. Quando você transfere recurso dos investimentos para custeio, né, aí você sabe que para tudo, né? Aí o comércio deixa, porque, por exemplo, esses 7 a 8 mil trabalhadores da construção civil que perderam os empregos, eles consomem feijão, consomem arroz, consomem o açúcar, consomem a farinha. Eles movimentam essa rede enorme de varejo, não é? Então esse é um problema sério, é por isso que a crise do Amapá é profunda. Eu acho que não se está dando uma atenção especial. Eu mesmo tenho um grave problema. Eu tenho 16 milhões de reais para o projeto Igarapé Sustentável, que é o asfaltamento do ramal do Norte. Eu queria que você explicasse isso aqui depois do intervalo, porque nós vamos agora para um rápido intervalo. Já passou o tempo? Já passou o nosso tempo e a gente volta já já. Você poderia segurar o reloginho, rapaz. Bem, estamos de volta aqui para o segundo bloco, conta hoje o programa Argumentando com a presença do senador João Alberto Rodrigues Capiberibe. Agora, você está no seu segundo mandato como senador, não é? Segundo mandato da República. Mais ou menos. Quase mais isso. ou menos, quase isso. Até isso tem, né? E lá no Senado da República, a repercussão é nacional. Como o Amapá repercute dentro do Senado, fora da manifestação dos senadores? Olha, nós temos um protagonismo grande no Senado. Os 3 senadores do Amapá, nós temos articulações políticas, nós temos uma interlocução com o governo, não é?
Porque tem uma enorme confusão, né? Na política você é do lado ou é do outro, não é? O nosso caso é um pouco diferente, né? Nós estamos... Eu estou falando pelo meu partido, o PSB, ele é um partido independente, não é? Não apoia o governo, mas tampouco faz aquela oposição fechada, né? Nós não estamos nem de braços dados com o governo, muito menos o partido, com a isso é bom ou é ruim, na sua avaliação? Eu acho que nós temos que construir uma terceira via, um terceiro caminho, né, na política nacional. É evidente que esses anos todos foram muito bons para o Brasil. Não dá para negar que a democracia fez um bem enorme para o país, não é? Nós temos o Brasil, que de 85 para cá, deu um cavalo de pau, né? Na sua economia. Porque o crescimento não é tanto. O crescimento não é tanto, mas nós tivemos uma melhoria enorme da vida coletiva, né? Nós incluímos muita gente no mercado de trabalho, no consumo, enfim. Errado, eu acho que houveram erros, né? O governo do PT, ele insistiu em fomentar o consumo, não é? E o crédito, e criou um grande programa de bolsa que está com 14 milhões de famílias, tudo isso está esgotado, né? Então, agora está na hora... Você acha também que essa parte está esgotada, né? Esse atendimento, esse clientelismo está esgotado? Não é clientelismo, eu acho que é uma necessidade, eu acho que isso justifica, viu? Não estou dizendo que não justifica. Agora, não poderia insistir por muitos anos. Por exemplo, o crédito pessoal. Perfeito. Hoje já começou a ter uma redução e também começa a ter inadimplências. Eu acho que, pela primeira vez, depois de muitos anos... A falta do crédito que foi que teve, esvaziou a poupança. E os caras estão assustados com o esvaziamento da poupança, porque foram mais de 40 bilhões de saques, em saques. E tem mais, tem essa questão, a Bolsa Família não pode mais crescer, porque nós temos uma crise fiscal, uma queda não, porque o governo federal não tem, as transferências do FPE para o Amapá não caíram, viu? É bom que se diga, não caíram. Se alguém disser, é só olhar na Secretaria do Tesouro, porque o Brasil se tornou um país muito transparente. É transparente. E outra Brasil, coisa, assim, o Amapá ainda tem não. gente que diz, que agora a corrupção... não, sempre teve corrupção. Aliás, ela está mais às claras agora. A corrupção agora sim, ela é muito mais fiscalizada, né? Se detecta muito mais rápido. Porque no passado todo mundo confundia o público com o privado, não é? E era comum, né? Era comum. E quem não confundia estava errado, era taxado de ignorante, de brigão. Eu briguei aqui muito para a gente gastar melhor o recurso público e durante os meus governos, sempre foram com resultados muito concretos. Se você pegar, faça um teste, está no portal da transparência do governo do Estado, você tem lá a contabilidade de 2003, eu acho, 2004 até 2013. Uma pena que não esteja de 95, e eu pedi muito, digo, vamos colocar todos os balanços gerais do Estado para que o cidadão, um contador, ou até um economista, ou um curioso, que queira fazer um estudo da evolução do patrimônio, porque eu estou tranquilo, a história vai me reconhecer, não é? O meu trabalho como governador, o trabalho do Camilo como governador vai ser muito reconhecido. Porque veja só, essa é uma coisa, né? Porque você é empresário, quem tem uma pequena empresa... E como é que você verifica essa crítica tão grande, você falou do governo do Camilo, ao governo do Camilo? Eu acho que tem uma certa dificuldade na relação política, não é? Porque... Essa dificuldade da relação política, ela implica tão... Na verdade... Implica. Na verdade... Ela mascara a verdade, ela esconde as informações. Porque, veja só, eu vou te dar um dado. De 2003 a 2010, isso está na contabilidade pública, eu não estou inventando. A verdade é que tem informação para todo gosto. Se quiser justificar alguma coisa, você justifica negativamente. Se quiser justificar positivamente, também justifica. Não é isso, senador? É mais ou menos, José. O que eu estou dizendo é o seguinte... Aí no caso mas dados concretos. Da pública, pois é, é muito mais difícil. Mas é maquiado, como ele está falando. Eu estou lhe falando para concordar com o senador. Você esconde, né? Se, por exemplo, eu tenho um negócio, né? Eu chamo alguém para gerenciar. No final do ano, ele cobre todas as minhas despesas e chega aqui com
com um capital dobrado, eu vou ter que agradecer essa pessoa. Essa pessoa, para mim, ela pode ser um chato, ela pode ser qualquer coisa, mas eu vou manter essa pessoa. Olha o que aconteceu no Amapá o ano passado. De 2013 a 2010, o Amapá investiu em construção de escolas, em construção de hospitais, em construção de prédios para segurança pública, em água, em esgoto e energia elétrica. Investiu 520 milhões de reais em 8 anos. De 2011 a 2014, na mesma coisa, o Amapá investiu 1 bilhão e 400 milhões. Agora eu pergunto, quem foi eleito? Quem ajudou a melhorar a vida coletiva ou quem estagnou o Estado? Pois é, mas a lógica... Eu pergunto para o telespectador, Pois mas é. a lógica... A lógica seria quem fez. Claro. Mas o que foi que aconteceu? A desinformação. Você pega os meios de comunicação, não vou generalizar, mas uma parcela grande esconderam isso, porque isso que eu estou falando está na internet. Vá lá, www.transparencia.ap.gov.br. Aí você, ano a ano, você tem os investimentos, eu estou falando só da Secretaria de Infraestrutura, que constrói escola, que constrói hospitais, entende? Então, essa é a grande dificuldade. Há uma desinformação generalizada na sociedade. Aí você pega um bom governador, um bom gestor de dinheiro público e condena ele e leva o Amapá para o atraso. Hoje, por exemplo, quantas reuniões já fizeram os senadores com o governador para resolver um problema desse? Eu estou pedindo uma audiência com o governador Valdez Góes há 10 dias. Eu preciso falar com ele porque eu estou dizendo, eu tenho 16 milhões de reais liberados. Tem dinheiro na conta. É inadmissível, Claro, não só inadmissível. os três, o governador e mais os deputados federais. Vocês têm, é absolutamente necessário que isso aconteça. Não Mas é se ele abrisse a porta, se ele me recebesse, os outros senadores certamente iriam, não é? Porque eu tenho uma coisa concreta. Está liberado 2 milhões, está na conta do governo, que é para construir, para fazer a pavimentação asfáltica do ramal do 9, construir 3 fábricas, uma de polpa, uma de processamento de vegetais e uma outra de processamento de camarão lá no distrito da Fazendinha. Com contrapartida ou sem? Hein? Com contrapartida do Estado. Certo. São 13 milhões do Ministério da Integração, 3 milhões daqui do Estado. Mas o projeto está todo pronto, falta licitar as obras, não é? Eu queria que você desse detalhes isso aí já no próximo bloco, porque já estamos encerrando esse bloco da agora e eu quero que você tenha paciência, a gente volta já já. Bem, estamos de volta para o último bloco aqui do Argumentando, hoje com o senador João Alberto Rodrigues Capiberibe, que agora deu essa notícia dessa dificuldade, não é? Dificuldade, isso não pode acontecer, porque são todos homens públicos do mesmo interesse que devem estar todos juntos. Eu acho que aí o governador Valdez Góes, não é, os seus assessores políticos ali devem encaminhar para que isso aconteça rapidamente. O mais rápido possível. Mais rapidamente. Não é possível ficar esperando uma situação dessa, até porque você tem... Nada impede que ele continue me criticando e eu continue criticando ele. Quando chega o interesse da coletividade... Pelo menos nessa hora. Perfeito. A gente deixa as críticas de lado, se encontra, conversa, decide e resolve. Tem muita coisa para conversar? Quando... Tem muita São coisa. 16 milhões, é uma conversa graúda. 16 milhões de motivos para sentar para conversar. 16 milhões de motivos para sentar. E esse é dinheiro que o povo precisa lá no Igarapé da Fortaleza, lá na Fazendinha, porque ele precisa gerar empregos, ativar a economia, porque esse dinheiro vai ativar a economia daquela comunidade. A dívida pública, que é um assunto que vocês tratam lá, muito no Senado da República, do Amapá está aí atingindo os 5 bilhões de reais de dívida pública consolidada. Na sua... Governador, você elege Capiberibe para governador. Como é que trataria essa dívida pública? Olha... Pagar. Não tem problema de pagar. Você tem que diminuir o custeio da máquina. Você não pode aumentar em 10 milhões
com a folha de pagamento em 4 meses. É um erro. Mas o Camilo também não diminuiu a máquina. Não, mas houve uma diminuição, sim, houve uma redução de custeio e houve uma coisa fundamental, é a credibilidade. O governador Valdez está com uma dificuldade porque ninguém acredita nele em Brasília. O BNDES quer liberar o dinheiro, mas tem pendências, não é, lá, não é? A gente está trabalhando para ajudar a liberar o recurso do BNDES. Disse que sempre que foi um nó que o Camilo deu no final, e esse nó é que está custando desatar. Essa é a Então, desculpa. você que está nos ouvindo, desate o nó você mesmo, vá lá na transparência do governo, que você tem lá, né? Você tem lá a execução orçamentária inteira, tem restos a pagar, tem tudo. E tem os balanços, né? É claro, endividou o Estado. Sabe quem endividou o Estado? A SE. Foi. A SE. 1 bilhão e 400 milhões foi só para pagar dívidas anteriores. Aí sim, né? Mas essa do BNDES é pequena ainda. Foi executado que 1 bilhão no máximo, né? 1 bilhão e pouco. Tá tudo essas obras estão todas em execução, o dinheiro está pendente. Se esse ano tem 592 milhões para a CEINF, 335 milhões para a CETRAP. Tu imagina esse dinheiro todo entrando esse ano? Não tinha essa onda de desemprego. Não é? Aqui para nós, quem quiser continuar na desinformação e apostar no atraso, é uma opção, é uma escolha, não é? Perfeito. É uma escolha. A sociedade fez uma opção pelo atraso. Estava desinformada? Estava. Eu tenho certeza que as pessoas de sã consciência não tomariam uma decisão de paralisar essas obras todas. Eu vinha dizendo, olha, interromper esse governo agora significa parar por 1 ou 2 anos. Esse ano está perdido. Esse ano essas obras não retomam, não é? Pode retomar nos meios de comunicação. Eu até vi ontem uma emissora de televisão anunciando a retomada do Hospital da Criança e do Adolescente. Pô, passei todo animado lá, está morto. Não é verdade? Agora, a mentira repetida várias vezes termina virando verdade. Isso você tem razão. Pois é, e questões como a ponte sobre o Rio Matapi, parada, tem 143 obras paradas, não é o todo. Eu acho que a Serra Almeida, dizem que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, não é? A Serra Almeida levou um tombo na ponte do Vila Nova, tremendo. Eu não consigo entender, uma ponte de 30 milhões, eles entregaram a ponte e receberam 7 milhões. Camilo foi que pagou 21, não, pagou 14, de 15, ainda tem mais 7 para receber. Essa daqui... A do Vila Nova. A do Vila Nova. Sim. Essa ainda tem 7 milhões. Essa daqui eu não sei se é Serra Almeida, porque essas são 100 milhões, né? Não é pouco. Pois é, senador. E agora, o que a gente tem que fazer aqui no Amapá, na sua avaliação? Juntar todo mundo, o governador chamar todo mundo. O governador é a figura número 1, é o escolhido da maioria do povo. Escolhido da maioria, pois é. Ele tem que chamar, tem que convidar todos os senadores, né? Convida, olha, vamos sentar, vamos conversar, nós estamos mergulhados numa crise braba, nós precisamos da inteligência de todo mundo. Não é? Tem que reconhecer a crise. Falar sério e reduzir custeio. Essa Assembleia não pode gastar essa fortuna que gasta aqui para nós. Como é que você explica que 24 deputados gastam 14 milhões por mês? Não tem sentido isso, desculpe. Não, esse é um absurdo. Então, essa é outra coisa, não é? Você tem que reduzir o custeio da Assembleia. Você sabe quanto a Assembleia... Tribunal de Contas. Como é que você explica? Tribunal de Contas é uma instituição técnica, né? Como é que você vai pagar, não é, uma fortuna de 5 milhões de reais por mês? Não é? Quando, no máximo 1,5 milhão, estaria muito bem servido de equipe técnica, não é? Então, a sociedade está ficando, as nossas cidades precaríssimas. Né? Eu tenho dito e repito aqui, o Tribunal e a Assembleia, em 20 anos, desviaram valor suficiente para colocar água e esgoto em todas as capitais sedes dos municípios do Amapá. Senador, agora eu queria que você, olhando ali para a sua comunidade, dizendo se essa fusão que está falando PSB, PPS, vai acontecer mesmo, se não vai. Eu acho que a fusão subiu no muro. Né? Eu acho que tem algumas dificuldades, é sempre muito difícil, porque são partidos...
O PPS é um partido com tradição de esquerda, não é? Deu uma guinada para a direita, se aliou ao PSDB, não é? A tentativa de fusão é uma iniciativa de nossos companheiros mais próximos do PSDB e isso terminou se espalhando no Brasil todo e muitos diretórios do PSB reagiram. Eu gostaria que a fusão acontecesse porque, o que eu tenho dito, o PSB já deu uma guinada para a direita, né? Tem em vários estados gente que né, conservadora, Paulo, né? E o PPS também. Só que dentro dos dois partidos existem quadros muito bons, né? O PPS tem quadros maravilhosos, gente assim, de uma consciência política e de uma combatividade muito grande. E para mim seria importante, mas infelizmente essas divergências, né, vão superar essa capacidade de unir. Então não acredito mais que a gente tenha capacidade de retomar o debate. Muito bem, então está aí, quero agradecer a sua presença, agradecer a presença do Josiel aqui conosco também e desejar a você boa sorte nessa empreitada. Tomara que se reúna com o governador, a bancada, o senhor pode ser o eu quero que ele me aí. receba, né, para me dizer, olha, nós estamos... Que o povo está esperando isso, o telespectador está esperando isso e eu marco um novo encontro com você a partir de... volte sempre. E volte sempre aqui. Obrigado, eu gostei do formato. O telespectador está agora, eu acredito, satisfeito com a nossa participação, com o nosso trio aqui, não é? E você aí, se Deus quiser, entendendo que nós tentamos passar de mensagem para os senhores.